Hoje eu vim fazer uma live aqui para vocês sobre o consenso da SOBRAC, da Sociedade Brasileira de Climatério, sobre TH. Na verdade, o objetivo dessa live é justamente a gente conversar um pouquinho sobre o que eles colocam nesse consenso. Na verdade, ele foi publicado em 2018, né? Mas ele está super atualizado, assim, se a gente for olhar todos tudo que foi revisado, né? E o que foi colocado como recomendação no consenso da Sociedade Brasileira está super atualizado. Então, essa live é para a gente conversar sobre um resumo, né, das diretrizes da Sociedade Brasileira de Climatério, que faz parte da FEBRASGO, né, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E aí, então, a gente vai fazer um resumo bem sumário, assim, desse consenso da FEBRASGO sobre terapia hormonal. Esse é o grande objetivo. Então, sejam todos muito bem-vindos. E aí, vamos conversar um pouquinho aí sobre o consenso da FEBRASGO. Gente, esse consenso, na verdade, então, ele foi publicado em 2018, como eu disse para vocês, tem bastante coisa bem legal, bastante coisa bem bacana. Eles comentam, assim, sobre os efeitos benéficos da TH, o conceito de janela de oportunidade, a questão do risco de câncer de mama, o risco cardiovascular, a questão do diabetes, né, que é uma coisa que é nova, que é bem recente, assim, e também o que a gente tem de evidência em relação aos benefícios, né, da TH na cognição, nos distúrbios do sono, tudo isso eles colocam aí nessa diretriz. Então vamos começar assim, ó, o que seria o conceito de janela de oportunidade? Janela de oportunidade, na verdade, é aquela paciente que ela menopausou no máximo há 10 anos atrás. Então lembra que menopausa, né, é um evento pontual, é a última menstruação da vida de uma mulher, e a gente consegue só fazer o diagnóstico retrospectivo, né, depois de um ano. E ela tem que ter até 10 anos, no máximo 10 anos de menopausa, para a gente considerar ela como dentro da janela. Ou essa paciente tem que ter até 60 anos de idade, certo? Então não esquece, esse é o conceito de janela de oportunidade. Quando é que você inicia, né, a terapia hormonal? Em paciente até 60 anos de idade ou uma paciente que tem, né, até 10 anos aí de ocorrência da menopausa. Jader, mas então quer dizer que assim, ó, se eu tenho uma paciente de 61, por exemplo, né, que menopausou com 49, eu já não tenho mais benefício de fazer TH, mesmo que ela esteja sintomática? Não tem mais benefício. Então ela já está fora da janela de oportunidade. O risco começa a ser maior aí do que o benefício, certo? Então, a recomendação atualizada é justamente a gente prescrever dentro da janela de oportunidade. Para quem? Para quem que a gente prescreve terapia hormonal em paciente, então, no climatério? Gente, sintoma, isso você tem que saber. Sintoma não se prescreve para melhora da saúde óssea, não se prescreve para melhora, né, de risco, para diminuição de risco cardiovascular. A gente só prescreve para aquela paciente que está sintomática. Especialmente qual sintoma? Os sintomas vasomotores. Então a terapia hormonal clássica ela vai ser útil para os sintomas vasomotores. Cerca de 80% das mulheres que passam por essa fase, elas vão ter queixas, né, de ondas de calor. São os famosos sintomas vasomotores, que a gente chama de fogachos, né? E esses fogachos, às vezes elas conseguem tolerar bem, às vezes esses fogachos impactam na qualidade de vida da paciente, e isso faz com que a gente tenha uma indicação de entrar com terapia hormonal. Então, sintoma é o que realmente vai definir a indicação de terapia hormonal. Não se usa terapia hormonal exclusivamente para prevenir osteoporose, não está indicada para prevenir risco cardiovascular, não está indicada quando o sintoma é urogenital exclusivo. Quando o sintoma é urogenital exclusivo, está indicada a terapia com estrogênio tópico, né, por via vaginal, creme vaginal de estrogênio. A TH sistêmica, ela só vai estar indicada, então, quando a paciente tiver sintoma, especialmente os sintomas vasomotores. Outros sintomas, né, quando elas se queixam de distúrbios do sono, de irritabilidade, a gente consegue manejar de outras formas. Por que isso, Jader? Porque, na verdade, a terapia hormonal
ela tem muito benefício, mas ela também tem alguns riscos, né? Sobretudo o grande, o mais temido de todos eles, né? Que é o que foi evidenciado pelo estudo do WHI, que até hoje foi o maior estudo com terapia hormonal do mundo, né? Se a gente for pegar, assim, estudo duplo cego, randomizado, controlado com placebo, o maior de todos eles foi o estudo do WHI, que já é antigo, né? Que teve um baita de um viés de seleção, que vocês lembram que eles pegaram pacientes já com bastante idade, né? Mas ele é o estudo que é de todos eles o mais bem desenhado, né, e que realmente mostrou que houve um aumento de risco de câncer de mama. Esse aumento numericamente é um aumento pequeno, né, mas não dá pra gente negar, né, realmente a terapia hormonal aumenta risco de câncer de mama e o estrogênio, como todo mundo sabe, também aumenta risco de fenômenos tromboembólicos, mesmo sendo numa dose mais baixa, ele aumenta risco de fenômenos tromboembólicos. Então ela tem os seus riscos. Então, gente, juntando isso que eu falei, né, colocando tudo numa balança, o que a gente tem, então, atualmente, né, em relação à terapia hormonal? A gente tem que avaliar riscos e tem que avaliar benefícios. A paciente, ela tá assintomática, ela não tem queixa de calorão, ela não tem nenhum tipo de queixa que esteja incomodando ela, não é pra gente prescrever terapia hormonal. A gente segue acompanhando essa paciente. Se ela tem só uma queixa ali de atrofia urogenital, que na verdade a gente nem deve mais usar esse termo, né? Atrofia urogenital. A gente deve usar o termo síndrome geniturinária. Então, assim, se ela tem esse sintoma, né, de que a vagina tá muito ressecada, ela tá com dificuldade para ter relação sexual, estrogênio tópico, né? Ou ela diz assim, não, só que ela tá muito irritada, né, tá com sintomas emocionais importantes. Bom, às vezes não é só o climatério, tem outras coisas envolvidas, a gente vai tratar de uma outra forma, né? Uma abordagem multidisciplinar, profissional de saúde mental junto, né? Agora, quando a paciente te diz assim, olha, eu tenho calorão, o que me incomoda, né, que é o sintoma mais prevalente, é o calorão, eu acordo à noite com onda de calor, eu tenho que parar o meu trabalho, no meio do meu trabalho, às vezes estou no meio de uma reunião e eu fico vermelha, me incomoda, me deixa super constrangida, né? Se ela te disser exatamente isso e ela se mostrar incomodada, bom, aí nós vamos avaliar então se ela vai entrar com terapia hormonal ou não. Essa é a paciente candidata a usar terapia hormonal. Então o que a gente tem que avaliar? Bom, os sintomas estão impactando na qualidade de vida? Resposta, não precisa usar TH. Resposta, sim, estão atrapalhando a qualidade de vida? Vamos indicar TH. Primeira coisa, eu tenho que ver se ela tá na janela de oportunidade. Ela tá na janela de oportunidade? Então assim, ó, digamos que ela tem 51 anos de idade e ela menopausou aos 49. Beleza, tá dentro da janela. Até 10 anos de menopausa e menos de 60 anos de idade cronológica, né? Então essa paciente é uma candidata, sim, porque tá dentro da janela de oportunidade. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pedir de exames antes de entrar com a terapia hormonal? O que o consenso, né, da Sociedade Brasileira de Climatério, né, que então faz parte da FEBRASGO, coloca? A gente deve sempre pedir para essa paciente perfil lipídico, tá? Anota isso é bem importante. Pede perfil lipídico para essa paciente, eu preciso saber, né, o HDL, o LDL, eu preciso saber os triglicerídeos, né, porque isso vai interferir na via de administração da terapia hormonal que você vai prescrever para ela. Eu tenho que pedir mamografia, tem que ter mamografia recente, então assim, ó, a mamografia ela tem que ser, né, do último ano, então não pode ter, não, ela tem mamografia, ela tem seus 48 anos, então nem estaria ainda na faixa etária indicada pelo Ministério da Saúde, né, de fazer mamografia, tem 48 anos e ela fez uma mamografia há 2 anos atrás. Não, tem que pedir de novo. Eu tenho que ter mamografia recente do último ano para poder ter segurança para prescrever terapia hormonal. Imagina que ela tem um câncer de mama, né? Já que consegue ser diagnosticado ali na mamografia inicialmente, né? Que a gente já consegue ver que tem uma alteração suspeita e você tá dando hormônio, né? Não. Eu primeiro preciso excluir que ela tenha algum tipo de indício de câncer de mama. Então, perfil lipídico, mamografia, e eles colocam também a glicemia de jejum. Então, esse é um outro exame que você deve incluir aí antes de prescrever a TH.
certo? Então, bem simples, né? Perfil lipídico, glicose de jejum e uma mamografia. É isso que o consenso da sociedade brasileira coloca. A gente está respaldado, né, por um documento legal da entidade de classe, né, que eu acho que é muito bacana todos nós sabermos, não só nós ginecologistas e obstetras, mas também todos os profissionais, né, da área da saúde que estão envolvidos aí na assistência das pacientes no climatério. Então, precisa pedir esses exames aí para a gente poder prescrever a TH, certo? Beleza, pedimos os exames. O que mais a gente precisa avaliar? A gente tem que avaliar se essa paciente não tem nenhuma contraindicação formal para usar terapia hormonal. Quais são as contraindicações formais para terapia hormonal? Isso também a gente tem que saber. Câncer de mama, né? A principal é a mais emblemática de todas. História pessoal de câncer de mama ou de lesões precursoras. Digamos que essa paciente nunca teve câncer de mama, mas ela já fez aí uma vez um diagnóstico aí de uma hiperplasia com atipias na mama, e aí depois foi indicada uma nodulectomia, uma ressecção completa da lesão, e tinha ali uma área de carcinoma in situ. Opa, essa paciente tinha uma lesão precursora de câncer de mama. Então, tanto a presença de câncer de mama quanto, né, a presença de alguma lesão precursora vai contraindicar, certo? Então, essa é uma contraindicação extremamente formal. História familiar de câncer de mama não contraindica, é história pessoal, certo? Então, assim, é história pessoal. Ah, mas a mãe teve, ela tá com medo, enfim. Bom, pela história da mãe não é contraindicação, é só história pessoal. A outra coisa é câncer de endométrio. História pessoal de câncer de endométrio também vai contraindicar. Lembra que o endométrio também é estrogênio dependente, né? Então também vai contraindicar. Bom, qual é a outra contraindicação importante, né, para qualquer tipo de uso de método hormonal? Um sangramento que eu não sei a causa. Ela tá tendo um sangramento uterino anormal aí que eu não sei a causa. Isso é uma contraindicação. Primeiro eu tenho que investigar a causa. Ela pode ter um câncer de endométrio, por exemplo, né? Então, sangramento vaginal não diagnosticado, doença hepática ativa é uma outra contraindicação, história de fenômeno tromboembólico prévio, digamos que ela teve aí um fenômeno tromboembólico lá no puerpério, quando tinha seus 20 anos, teve o primeiro filho e teve uma trombose venosa profunda. Nunca mais ela pode usar estrogênio na vida. É uma contraindicação formal, seja na anticoncepção, seja na TH, certo? Então, história de fenômeno tromboembólico também vai contraindicar. Porfiria, que é mais raro, também é uma outra contraindicação formal. E também se a paciente tem história de infarto, né? Uma história de algum evento coronariano, não só infarto, mas qualquer tipo de evento coronariano prévio, ou cérebro vascular prévio, também vai contraindicar, certo? Então essas são as contraindicações formais para a gente entrar com terapia hormonal. Jader, hipertensão é contraindicação? Não, não é contraindicação. Diabetes é contraindicação? Não, não é contraindicação. Ah, mas e se ela fuma, por exemplo? Não é uma contraindicação? Não. Cigarro não é contraindicação. Mas parece uma coisa meio ilógica, né, Jader? Porque assim, se a pílula anticoncepcional é contraindicada em quem tem 35 anos ou mais, a pílula combinada, então, assim, uma paciente que vai usar TH lá no climatério também teria que ser contraindicado, não teria que ser contraindicado? Não. Aí é que tá. Sabe por que que não? Porque a dose de estrogênio que você usa na anticoncepção é uma dose bem maior do que a dose que a gente usa na TH. Se você for olhar a bioequivalência dos hormônios do estrogênio na anticoncepção e do estrogênio na TH, ele tem uma bioequivalência bem menor quando você faz terapia hormonal. Então, mesmo que ela fume, você pode usar o estrogênio. Que na pílula a gente sabe que tem aquela regra, né, dos 35 anos. Então, grava isso, isso é bem importante. Muita gente se confunde com isso na prática. Ah, não, mas você fuma, então não pode usar terapia hormonal. Não, pelo cigarro, exclusivamente pelo fator tabagismo, não contraindica. Não é uma contraindicação. Tá? Beleza? Então tá. Então, eu excluí as contraindicações e eu recebi os exames. Olha, o perfil lipídico tá normal, a mamografia BIRADS 1 ou BIRADS 2, tudo ótimo, tudo bem tranquilo, né? A glicemia tá legal também. Vamos começar com terapia hormonal.
que eu tenho que prescrever? Se a paciente tem útero, então eu posso prescrever estrogênio por via oral e progestogênio também por via oral. Por que eu tenho que dar estrogênio? O hormônio que vai resolver o sintoma dela é o estrogênio, porque o fogacho, né, o sintoma vasomotor, ele acontece pelo hipoestrogenismo. Só que o estrogênio sozinho, lembra que ele prolifera o endométrio até fazer uma hiperplasia, até gerar um câncer de endométrio. Então por isso que eu tenho que dar progesterona, porque a progesterona vai proteger o meu endométrio. Ele vai ter um efeito antiproliferativo, né, ali no endométrio. Vai bloquear o receptor de estrogênio no endométrio e isso previne que ela tenha um câncer de endométrio. Certo? Então por isso que eu sempre tenho que associar a progesterona. Mas a progesterona, ela só serve para isso, só para proteger o endométrio. Ela não é um hormônio que vai resolver sintoma da paciente. Beleza? Bem tranquilo, beleza. Tá, ô Jader, mas o que acontece com o perfil lipídico quando eu tô dando uma TH por via oral? O perfil lipídico, olha só que interessante, existe uma tendência de ter uma discreta redução no LDL quando você tem aí uma TH por via oral, né? Tem uma discreta redução no LDL e uma discreta elevação no HDL. Isso é bom, né? Então ela diminui o colesterol ruim, que é o LDL, e aumenta o colesterol bom, que é o HDL. Isso é ótimo, isso é excelente, né? Só que a TH por via oral, ela aumenta triglicerídeos. Tá, então isso é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. Então, quando você tem uma paciente que traz um perfil lipídico e ela tem hipertrigliceridemia, o ideal é a gente não usar a TH por via oral, porque vai aumentar mais ainda os triglicerídeos dessa paciente. Então, assim, ó, grava isso. Quando você tem uma paciente com triglicerídeos elevados, quando você tem uma paciente hipertensa, né? Então, assim, ó, aquelas que são hipertensas e que têm triglicerídeos elevados, ou, né, que tem triglicerídeos, tem triglicerídeos elevados, eu vou trocar a via oral pela via transdérmica. Puxa, mas o que é que muda? O que muda é que a via transdérmica ela não vai impactar nos triglicerídeos, como a via oral impacta. E o principal, se essa paciente é hipertensa, mesmo que controlada, que compensada, a via oral, quando faz aquela primeira passagem hepática, ela acaba ativando proteína C reativa, sistema angiotensina-aldosterona, né, renina-angiotensina-aldosterona, e isso faz com que ela tenha piora dos níveis pressóricos. Por isso que nas hipertensas e nas hipertrigliceridêmicas a gente prefere a via transdérmica, certo? Então o ideal é você prescrever a TH transdérmica. Jader, mas os dois, você pode prescrever os dois, pode prescrever o estrogênio por via transdérmica e a progesterona por via transdérmica. A gente tem uma carência, na verdade, né, de progesteronas por via transdérmica e inclusive de segurança bem confirmada, né, da via transdérmica da progesterona. Então não está errado se você quiser prescrever também o estrogênio por via transdérmica, mas a progesterona por via oral. Dá para fazer. Você vai estar tendo benefício igual. Então assim, ó, se a paciente é hipertensa ou tem triglicerídeos aumentados, você usa o estrogênio por via transdérmica e a progesterona pode prescrever via transdérmica se quiser, mas também você pode prescrever via oral. Inclusive os estudos nos mostram que a gente até tem mais segurança, né, na farmacodinâmica do progestogênio quando você usa ele por via oral. Então, o que se tem feito na prática é isso, né? Você dá o estrogênio por via transdérmica e dá a progesterona por via oral. Porque o grande benefício que ela vai ter, né, em relação à hipertensão ou aos triglicerídeos é a administração do estrogênio, tirar o estrogênio da via oral e usar ele por via transdérmica. Certo? Entendido? Tá, beleza, entendi, Jader. Mas e aquela história da paciente que, além de queixa de calorão, além de queixa de ressecamento vaginal, ela também se queixa de libido baixa? Isso é rotina, né, gente? Todos nós que atendemos, né, certamente vocês atenderam já a paciente que ela se queixa, que ela tá muito ruim, né, que ela não tá conseguindo trabalhar direito, que ela tem muita onda de calor agora no verão, então elas sofrem muito, gente. A gente tem que ajudar essas pacientes, é nosso papel como médico a gente melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Elas querem viver mais e melhor. Então, assim, elas sofrem muito agora no verão, as pacientes que estão passando aí pelo período do climatério e que têm sintomas vasomotores. E aí elas te dizem assim, ó, e além disso, olha, não quero
ter relação sexual. Não quero, né? Às vezes elas não falam e às vezes elas só falam se a gente perguntar. Eu sempre digo assim, ó, tem que perguntar sobre vida sexual da paciente. Isso faz parte da consulta médica. Pergunta pra ela. Aí ela vai te dizer, não, definitivamente assim, ó, não tenho desejo mais. Tenho um parceiro que eu gosto muito de anos, né? Uma parceria super bacana, mas assim, não consigo mais, parece que falta, né? Aquele desejo, aquela coisa. Então assim, ó, gente, o que a gente tem para essas pacientes? Para essas pacientes, a gente tem a alternativa da tibolona. Tibolona cada vez mais tem sido usada, cada vez mais tem sido indicada, né? Porque a tibolona, ela é, na verdade, um pré-hormônio. E o que acontece? Ela é um pré-hormônio que, quando ela é administrada e faz a primeira passagem hepática, a tibolona ela vai ser metabolizada em componentes estrogênicos, progestogênicos e androgênicos também. Então, a paciente ela vai estar tendo um benefício, né, de estar repondo o estrogênio, porque ela acaba tendo uma melhora do calorão, do sintoma vasomotor, e ela também vai ter um benefício de reposição segura, né? Aí sim a gente tem uma reposição segura de androgênio. Então, elas melhoram bastante a questão de desejo sexual. Por isso que a tibolona, ela é a melhor opção, né? Para aquelas pacientes que têm queixa de calorão, os típicos sintomas, né, do climatério, mas elas também se queixam de desejo sexual hipoativo. Então, a tibolona vai melhorar bastante isso. Óbvio que é aquilo que a gente sempre diz, né? Sexualidade não é uma coisa só, né? Não é só um hormônio ali como se fosse uma coisa mecanizada, assim. Não é. É óbvio que é um monte de outras coisas, né? Tem todo o contexto biopsicossocial quando a gente fala de sexualidade. Mas, de todos esses itens aí, né? De todas essas peças do quebra-cabeça, é uma coisa que a gente ajuda a nossa paciente, né? A melhorar essa questão de sexualidade quando a gente entra com a tibolona. Então, por isso que é uma medicação aí que cada vez tem se prescrito mais. E a tibolona, atenção, ela tem um benefício em relação aos triglicerídeos. A tibolona, ela reduz triglicerídeos, ela faz o efeito contrário da TH por via oral. Então, ela tem um benefício de reduzir os níveis de triglicerídeos, o que é bom também para as pacientes hipertrigliceridêmicas. Então, ela diminui os níveis de triglicerídeos, só que também tem um efeito ruim sobre o LDL e o HDL. Ela faz o contrário da TH por via oral no LDL e no HDL. Sobre o LDL, ela aumenta discretamente os níveis do LDL e diminui o HDL. Então, a gente tem um impacto ruim sobre o LDL e o HDL, mas um impacto bom dela em relação aos triglicerídeos. Mas cada vez tem se visto mais também, né, gente, que se a paciente ela controla os outros fatores de risco, faz exercício físico, né, mantém peso corporal adequado, não fuma, a gente vai ter aí um impacto mínimo sobre o perfil lipídico e definitivamente é a medicação que vai beneficiar essa paciente. Certo, gente? Entendido? Tô falando um monte aqui, me perguntem, podem ir me perguntando aqui, que eu às vezes engato uma primeira e vou, né? Começo a falar um monte, podem ir me perguntando aqui, o chat tá aberto, o legal é justamente vocês usarem aí para ir me perguntando. Enquanto vocês perguntam aqui, deixa eu fazer vamos dar casos agora, assim, pra gente falar sobre a recomendação do consenso. Se você tem aí uma paciente que tem 52 anos, né? E essa paciente, ela tem queixa de calorão, paciente rígida, né? Não tem nenhum tipo de comorbidade, e aí ela chega se queixando de calorão e tem um pouquinho de ressecamento vaginal também. Beleza. A gente vai lá e vai pedir os exames. Perfil lipídico, mamografia, glicemia. Tudo normal, né? Exames todos normais. Ela não tem nenhuma das contraindicações para TH. Entramos com a TH para essa paciente, certo? O que a gente tem de preparados, né? Isso é uma das coisas que o pessoal pergunta muito, assim. Gente, o preparado comercial que se tem, a maioria dos preparados comerciais tem o valerato de estradiol, né? Então é o valerato de estradiol, claro, não vou falar nomes comerciais aqui, obviamente, né? Mas tem o valerato de estradiol, 1 mg e tem 2 mg, né? Então você pode começar com 1 mg, que é uma dose mais baixa,
associado a um tipo de progestogênio, e se a paciente tiver melhora, se ela tiver ganho, né, aí a gente pode manter, a gente reavalia, né, essa paciente 30 a 60 dias depois de você ter começado e ver se ela está tendo melhora, se ela está tendo ganho. Então, essa vai ser a conduta para essa paciente. Se ela for hipertensa ou tiver excesso de triglicerídeos, você só troca a via pela via transdérmica, certo? Vamos ver então aqui. O que o pessoal começou a me perguntar? Boa, ó. Marcele pergunta assim, ó, paciente menopausa aos 55 e hoje tem 63 anos e tem sintomas. Então, ó, Marcele, se a paciente ela tem 63 anos, né, e ela menopausou com 55, ela ainda não tem 10 anos de pós-menopausa, ela tá na janela. Dá para você prescrever ainda. Já tá quase no limite, né, mas o benefício ainda é superior ao risco. Quando ela fizer 65, aí não dá mais. Aí, realmente, a gente já tem 10 anos, né? Que daí são os dois critérios, que é ou, né? Então, já tem os dois critérios. Se ela tem 63, né? Menopausou com 55, ela ainda tá dentro da janela. O benefício ainda é superior ao risco, pode prescrever. Se realmente a paciente está sintomática, está se queixando bastante, os exames estão normais, ela não tem contraindicação, prescreve que você vai beneficiar ela. Certo? Boa! Essa era a pergunta que eu tava esperando aqui, ó, que a Roberta perguntou. E se o início dos sintomas for na perimenopausa? Baita! Era isso que eu queria que vocês perguntassem, e eu acho super legal isso, porque é uma dúvida muito comum do dia a dia. Vamos pegar assim, ó, 45 anos, tá? 45 anos, é uma paciente que tá ciclando ainda, que tá menstruando ainda, que tem um relacionamento e, portanto, ela tem necessidade de anticoncepção, né? E essa paciente, ela tá se queixando de calorão. Só que ela ainda tá ciclando, ela não menopausou ainda. Puxa vida, o que eu faço, né, nesse caso? Ela tá usando, digamos que uma pílula de progestogênio isolado, por exemplo, né, como contracepção. Olha só que interessante. Essa paciente, quando ela começa a ter sintoma de calorão, mesmo que ela ainda não tenha menopausado efetivamente, Roberta, a gente pode trocar então e começar a TH. Se ela tem sintoma de calorão, ela vai se beneficiar da TH. Só que aí a gente pode pensar assim, tá, eu vou começar com estrogênio, seja um estrogênio por via oral ou por via transdérmica, né, dependendo da indicação. E essa paciente, ela tem ainda necessidade de anticoncepção, porque, enfim, ela tem 45 anos, ela pode engravidar, né? Puxa vida, o que eu posso fazer para essa paciente para oferecer um método contraceptivo para ela e, ao mesmo tempo, também fazer a TH corretamente? Olha só, para essas pacientes, a melhor opção que tem se visto é você entrar com estrogênio por via oral ou via transdérmica e você propor para ela um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Por quê? Porque o DIU com levonorgestrel, ele é um método contraceptivo, certo? Vai estar oferecendo anticoncepção para essa paciente. E, ao mesmo tempo, ele também está liberando progesterona diretamente no endométrio. Ele está protegendo o endométrio da paciente. Então, eu posso dar com segurança estrogênio sozinho por via oral, né? Pode dar, por exemplo, um valerato de estradiol 1 mg, né? Ou por via transdérmica, sozinho, só o estrogênio. Se ela tá com um DIU com levonorgestrel, eu tô protegendo esse endométrio dessa paciente, porque eu tô repondo a progesterona com a finalidade de proteger o endométrio contra o efeito proliferativo do estrogênio, e ao mesmo tempo eu também tô oferecendo contracepção, que é uma preocupação que a gente vai ter nessa faixa etária, certo? Tá, e por que eu não uso, por exemplo, uma progesterona por via oral ou de depósito? Por que a preferência é pelo sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Na verdade, você pode usar uma pílula de progestogênio, né? Pode usar um estrogênio na TH e uma pílula de progestogênio, pode usar um injetável trimestral, se quiser também, mas o DIU com levonorgestrel, ele já tem também vários trabalhos mostrando que ele, além de todos esses benefícios, né, de anticoncepção e de repor a progesterona na TH que você está começando, ele também minimiza os sangramentos uterinos anormais que são comuns nessa faixa etária, né? Essas pacientes, geralmente, elas têm aqueles sangramentos de anovulação, né? Elas não ovulam, né, porque está esgotando ali os folículos, não faz pico de estradiol, consequentemente não faz pico de LH, e aí essas pacientes acabam ficando com os ciclos muito longos, né? As menstruações, elas ficam infrequentes e quando sangram, elas sangram bastante. E
elas vão lá no nosso consultório, né? Ah, doutora, olha aqui, ó, tô sangrando muito, tô incomodada. Ela te manda WhatsApp, né? Porque ela tá sangrando muito. Então, tu já consegue minimizar esses sangramentos anormais. Então, às vezes, ela passa por essa faixa etária aí sem ter aqueles sangramentos anormais que são comuns, né? Que são frequentes de acontecer aí nessa fase da vida. Então, é uma excelente forma de fazer TH, ao mesmo tempo garantir anticoncepção e ao mesmo tempo minimizar também os sangramentos anormais que são comuns nessa faixa etária. Certo? Boa, ó, a Eduarda pergunta sobre as contraindicações da tibolona. Eduarda, olha só, a tibolona, ela é um hormônio também. O que que acontece? A gente sabe que a tibolona, ela é bem controverso, né, essa questão em relação ao risco tromboembólico, né, que os estudos não conseguiram comprovar uma associação positiva, e também em relação ao câncer de mama, né, então ela parece ser mais inócua do que a TH clássica. Mas a gente ainda tem uma carência de estudos para a gente provar por A mais B de dizer não, a tibolona ela é totalmente isenta, né, de qualquer tipo de risco. Então, assim, como ela também é considerada como um pré-hormônio, a gente acaba considerando ela dentro aí dos riscos, né, das contraindicações habituais, a gente coloca a tibolona junto. Então, se a paciente teve histórico de câncer de mama, por exemplo, a gente vai contraindicar a tibolona também, né? Se a paciente teve uma história aí de um evento tromboembólico, a gente vai contraindicar a tibolona também. Não por ela ser uma contraindicação formal, mas por a gente ainda ter ausência de estudos, né, que provem por A mais B, de uma forma bem robusta, né, que ela possa ser utilizada com tranquilidade. Então, a gente acaba contraindicando também. Aí entra a questão, né, Eduarda? Puxa, mas aí eu uso o quê, né, nessas pacientes que têm contraindicação? Por exemplo, se ela teve um câncer de mama, o que eu tenho para usar, né? Ela tá se queixando do calorão. Aí nessas pacientes a gente tem a opção dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Então, eles são medicamentos que realmente reduzem bastante os calorões, comprovadamente reduzem os calorões. Então, pode usar, por exemplo, um citalopram, uma sertralina, os mais modernos também a gente pode prescrever, é uma opção que a gente tem. E tem também a opção da gente usar clonidina, né? Que cada vez tem se indicado mais a clonidina. Ela é um antihipertensivo, mas ela reduz bastante os sintomas vasomotores para essas pacientes que têm contraindicação. Além de que se ela já tem uma hipertensão inicial, você também acaba contribuindo, né, com o tratamento. Então, clonidina cada vez tem se recomendado mais aí para as pacientes que têm contraindicação à terapia hormonal, não querem usar um inibidor seletivo, por exemplo, tem algum tipo de restrição, né? Dá pra gente pensar na clonidina. Tem estudos com gabapentina também, né, que estão mostrando que realmente é uma outra opção bem útil para reduzir sintoma vasomotor para paciente que tem contraindicação aí para TH clássica, né? Que mais? Vamos ver. Ó, a Sinara pergunta aqui, ó, testosterona transdérmica pode ser usada na paciente com desejo hipoativo? Sinara, muito boa essa pergunta também. A testo, recentemente, em 2022, né, você deve ter acompanhado que saiu uma publicação num dos periódicos da Febrasgo, né, na revista Fêmina, que eles fizeram uma super revisão bem legal, uma revisão só de meta-análise de estudos com o uso de testosterona em mulheres, né, porque a gente sabe que está tendo realmente aí um uso alargado, né, a gente sabe que tem muito colega prescrevendo, tem o implante, né, de androgênio, tem vários tipos de prescrições de androgênios. Qual que foi a conclusão da plenária, né, da Febrasgo nesse documento que foi publicado em 2022? A gente ainda não tem, gente, segurança para prescrever androgênios em mulheres. A gente não sabe quais são os níveis seguros, né, de uso dos androgênios, a gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo, a questão hepática, o risco de carcinogênese, a gente desconhece isso. O único que ainda é conhecido, né, que parece ser o mais inócuo de todos e parece ser, portanto, né, Sinara, o mais seguro, é esse que você mencionou, que é o estrogênio a testosterona transdérmica. Então dá pra gente prescrever a testosterona transdérmica quando ela tem realmente a queixa do desejo hipoativo, é uma opção que a gente tem para prescrever para paciente. Ela realmente parece ser o tipo de androgênio e a forma de administrar o androgênio mais segura de todas.
Então, se a paciente ela tá queixosa da questão de desejo sexual, é importante você avaliar todos os quesitos, né, todos os fatores, mas você pode prescrever aí a via transdérmica, né, porque realmente é o que parece ter o menor tipo de risco. Os implantes, a testosterona na forma de implante, né, na forma injetável e também na forma oral, ainda a gente não tem. Tem muito colega que usa, a gente sabe que sim, né? Nem vou entrar nesse mérito, mas a revisão bibliográfica da Febrasgo mostrou que a gente não tem segurança nem a curto prazo, né? E nem a longo prazo desse uso aí de androgênios no sexo feminino. O que realmente a gente tem é a transdérmica, que parece ser a que tem o menor tipo de risco, certo? Muito bom ter perguntado isso. O Luiz pergunta assim, ó, o estrogênio tópico aplicamos todos os dias e a progesterona oral usamos em quais dias? Todos os dias, Luiz, tem que usar todos os dias também, tá? Então, o estrogênio tópico e a progesterona oral. O Danilo pergunta, ó, como seria a prescrição de estrogênio transdérmico? Dose, melhor maneira de aplicar. Danilo, assim, ó, os preparados comerciais que a gente tem com estrogênio transdérmico vem na forma de pump, né? Ele é vem um frasco, né, que tem um pump dosador, né, que os laboratórios fabricam. Não vou falar nome comercial aqui de novo, porque acho que não cabe, né? Mas tem um pump dosador, assim, e aí você aplica um pump. Na verdade, o equivalente a 1 miligrama é um pump e 2 miligramas, né, que seria o equivalente a 2 miligramas do valerato de estradiol por via oral, são 2 pumps. Então, inicia com um pump e aí se a paciente ainda está queixosa, né, de sintomas, você passa para 2 pumps. É assim que a gente prescreve. Então, estrogênio transdérmico, né, tem o nome comercial, aí é um pump por dia, ela passa em regiões alternadas do corpo e espera absorver, deixa a pele, né, livre para esperar a absorção. Certo? Ó, a Sinara pergunta, ao invés do DIU com levonorgestrel, poderia ser um implante? Poderia, Sinara, poderia. A gente pode usar um implante. Lembrando que é o implante de progesterona, né? O implante de etonogestrel. Podemos sim, com certeza. Dá pra gente usar também o implante ao invés do DIU com levonorgestrel. Também é uma outra opção. Boa. Muito bem lembrado. Que mais, gente? Ah, olha aqui, ó. Boa essa aqui, ó. A Roberta pergunta se tem tempo máximo de uso da TH. Roberta, assim, ó, não existe essa resposta. Antigamente, logo que saiu o WHI, tinha um deadline de 5, né? 5 anos. Então aí vinha assim, 5 anos é o máximo de tempo que a gente pode usar. Não existe mais isso. A recomendação atual enquanto a paciente está tendo benefício, ela está tendo ganho, né, com o uso da terapia hormonal e ela não tem contraindicação, você pode manter. A janela de oportunidade, né, que é até os 60 anos de idade, ou então, né, se a paciente tem então até 10 anos, né, de menopausa, é só para começar a TH, não é para manter. Então, digamos que ela tem seus 63 anos, 65 anos, e ela tá tendo ganho, ela tá tendo benefício, ela não tem nenhuma contraindicação, dá para você manter. Não tem aquela coisa assim, ó, de não, eu preciso parar com 5 anos, preciso parar com 10 anos, como se fosse um pensamento super retilíneo, super matemático, assim, né? Isso não existe, em medicina realmente não existe, e o próprio consenso da sociedade coloca isso, que não existe um número mágico, não existe um tempo limite para o uso de TH. Enquanto a paciente está tendo benefício e não tem contraindicação, pode manter, certo? Então, cada vez que ela vem para consultar contigo, é importante avaliar. Como é que tu tá? Olha, tô bem, tô tendo ganho, tô feliz, tô satisfeita com o método, a mamografia tá normal, né? Não tive sangramento, beleza, vamos manter. Agora, se ela tem lá seus 65 anos de idade, né? E aí a gente diz assim, não, eu tô numa fase da minha vida agora que eu tô super bem, assim, talvez acho que eu nem tenha mais calorão, podemos tentar suspender? Podemos tentar suspender também, né? Então a gente pode suspender, é uma decisão conjunta com a paciente, né? A gente pode tentar fazer um teste, ver como é que ela fica quando suspende a terapia hormonal, certo? Ó, a Júlia pergunta aqui, ó, podemos usar progesterona micronizada para proteger o endométrio? Podemos, Julie, podemos. Progesterona micronizada é excelente também. É uma boa opção também para você prescrever. Tem um preparado comercial bem legal, bem bacana, né? Com progesterona micronizada, dá para a gente usar sim, com certeza. Certo?
Ah, o Luiz pediu para repetir aqui, mas acho que já responderam, né? Todos os dias. A Helena respondeu pro Luiz que é todos os dias, exatamente isso. Ótimo, gente. Perguntem, podem perguntar. Eu vi que vocês não perguntaram ainda sobre as alternativas não hormonais, né? A gente já falou sobre os inibidores seletivos, sobre clonidina, sobre gabapentina, e faltou a questão do fitoestrogênio, né? Que tanto se fala, né, na prática. Ah, dos fitoestrogênios e mais os bioidênticos ainda. Não me deixem eu me esquecer dos bioidênticos. Então vamos lá. Fitoestrogênios. Estrogênio à base de soja, linhaça, né? Ou qualquer tipo de estrogênio de origem vegetal, né? Ah, dá pra gente prescrever? Tem paciente que usa e melhor? Tem muita paciente que usa e melhora. Ah, ela toma isoflavona e ela diz que melhora. Ômega 3, usa e melhora, né? Todos os preparados comerciais, aqueles que tem, né, com fitoterápico, a paciente usa e diz que melhora. Vivemos a era da medicina baseada em evidência, né? Então, assim, vivemos a era da medicina baseada em evidência. Tem que testar. O paciente tá te dizendo que melhorou, ok, vamos testar, né? Lembrei da figurinha do WhatsApp agora da medicina baseada em evidências, da música Evidências, o pessoal brinca que é o hino do Brasil. Medicina baseada em evidências é a figurinha da música, vocês devem ter recebido já no WhatsApp. Então foi testado, aí tem que fazer ensaio clínico randomizado, controlado, né, com placebo. Então um grupo de pacientes usa, né, aí o fitoestrogênio, usa soja, usa linhaça, isoflavona, né, e outro grupo usa placebo. E aí a paciente é cegada, ela não sabe o que ela está tomando, o médico que vai entrevistar também não sabe o que ela está tomando. E aí então, gente, nos estudos duplos cego randomizados controlados, não houve melhora, não houve diferença, na verdade, entre os grupos. Então, se a paciente usa e gosta, beleza, dá para manter. Mas a gente que é médico tem que saber, né, que não tem ainda estudo robusto dizendo que tem diferença significativa, né, entre os grupos, porque realmente quando as pacientes foram cegadas, não teve melhor. É que nem a história da vitamina E, né, para mastalgia, ou ácido gama-linoleico, né, para mastalgia. Quando as pacientes foram cegadas, não tinha diferença, não houve diferença entre os grupos. Tá? Então é bem importante saber isso. E os bioidênticos, que eu falei que eu ia conversar sobre os bioidênticos. O que o consenso da Febrasgo coloca? Achei super legal, assim, eles colocam que houve uma interpretação errônea do conceito de bioidênticos, né? Então, às vezes as pessoas usam, né, comercialmente o conceito de bioidênticos de uma forma errônea. O que seria o conceito de um bioidêntico? Bioidêntico é aquele que é muito idêntico, na verdade, igual, né, ao estrogênio produzido pelo ovário. O 17-beta-estradiol, que é o valerato de estradiol, é super parecido, a molécula, né, praticamente idêntica ao estradiol ovariano. Então, isso seria um bioidêntico, né? Só que tem aquela coisa de, não, mas o bioidêntico é aquele que só é feito na farmácia tal, de manipulação e tal, nananã, né? Então, é um conceito que não foi usado de uma forma correta, né? Gente, se tiver o valerato de estradiol, né, o 17-beta-estradiol, a gente tá dando aí um tipo de estrogênio que é praticamente igual ao estrogênio ovariano. Então essa coisa de que não existe nenhum preparado comercial, né, aprovado pela Anvisa, né, a gente sabe que tem vários fatores, nem vou entrar nesse mérito aqui, porque a gente sabe que tem vários fatores envolvidos, né, em tudo isso. Se a gente for usar um preparado comercial que tenha valerato de estradiol, 17-beta-estradiol, a gente está dando um estrogênio que é igual ao estrogênio ovariano. Então essa coisa de que tem que mandar fazer numa farmácia de manipulação, mas e aí tem que ser a dose tal. Não, gente, o que a gente tem liberado pela Anvisa, regulamentado, né, e que definitivamente a gente tem estudos mostrando segurança, comprovando segurança, né, são os preparados que as pacientes encontram na farmácia. Você prescreve, de novo, não vou falar nome comercial, mas tem vários, né, vocês conhecem, né, tem vários nomes aí, vários preparados que realmente são aprovados para a gente prescrever. Então, os bioidênticos, esse é o cenário, né, usar corretamente o termo bioidêntico, esclarecer para as pacientes, porque às vezes elas acabam realmente entrando nessa de não, no Brasil não tem nada, definitivamente ela tem que mandar fazer fora, né, e aí ela paga valores exorbitantes, enfim, eu acho que é importante a gente ter bom senso e explicar isso, né, realmente para as nossas pacientes. Certo?
Ó, o Danilo pergunta, os inibidores podem ser usados, os inibidores duais podem ser usados? Sim, pode, Danilo, dá para você prescrever sim, a gente pode usar os inibidores duais, né, da serotonina e da noradrenalina, dá pra gente usar, sim, você pode prescrever. Na verdade, assim, ó, a venlafaxina, ela é uma medicação que é bastante usada, né, então tem aqueles que ajudam na indução do sono também, que às vezes acabam sendo usados, não tem preferência por um ou por outro, né, na verdade, aquele que realmente você tiver experiência em prescrever, você pode prescrever. Então, os duais dá pra gente prescrever sem ter uma preferência específica, assim. A Eduarda pergunta da bupropiona, é uma opção para paciente com sintomas e fumante? Sim, Eduarda, é uma opção também. A bupropiona é uma boa opção para paciente que é fumante, né, que tem sintoma, inclusive para a questão de sono, né, ela também acaba sendo benéfica, né, então é uma opção aí que a gente tem. Acho que é bem importante a gente lembrar. A Livinha pergunta aqui, ó, em relação à desvenlafaxina, em relação à venlafaxina seria por menos efeitos colaterais sexuais? Sim, a gente pode, tem a opção da desvenlafaxina por essa questão, né, em relação aos efeitos colaterais na saúde sexual. Dá pra você prescrever também. Dá pra gente usar, né, como uma outra opção, sabendo que tem esse benefício, né, em relação à questão de saúde sexual. Muito bem, gente. Tentei resumir assim o máximo que eu pude, mas essa é a diretriz, na verdade, da Sociedade Brasileira de Climatério. Tem uma coisa que eu ia esquecer, estava quase esquecendo de falar aqui. Em relação a diabetes, eles colocam umas coisas em relação a diabetes e a cognição. Isso é legal também falar. O que aqui o consenso coloca? Que a gente sabe que quanto mais precoce for iniciada a TH, digamos que você tem lá uma paciente que ainda nem menopausou, né, e já está com sintomas, tem estudos mostrando que diminui a ocorrência de surgimento de DM2, de diabetes tipo 2. Então eles colocam isso no consenso brasileiro, isso é legal, achei muito interessante assim, porque a gente colocar isso para vocês, né, para saber que é um benefício que a gente está dando para nossa paciente também. Então tem estudos mostrando que, sobretudo quando for começada precocemente, ela diminui o risco de ocorrência de DM2, né, e nas pacientes que são diabéticas tende a melhorar também os níveis de hemoglobina glicada. Outra coisa que coloca é que tem benefício em relação à saúde da pele, né? Tem alguns estudos mostrando, né, que a TH beneficia a questão de pele, né? Pele, unha e cabelo, o que é uma grande preocupação das pacientes também, né? Nessa faixa etária, né? E nesse momento de vida. Em relação à cognição, os dados ainda são muito pequenos, né? A gente ainda tem dados muito pouco robustos, assim, mas também tem estudos que mostram que parece melhorar a cognição quanto mais precoce for iniciada a TH. Então, cada vez mais a gente tem visto o benefício, né, da TH. Obviamente, temos os riscos, né? Temos os riscos de câncer de mama, temos, sim, os riscos tromboembólicos, né? E quando ela é iniciada fora da janela de oportunidade, ela piora o perfil cardiovascular. Isso é fato também, né? Isso definitivamente é fato. Mas a gente sabe que a TH tem bastante benefício. Cada vez mais, né? A gente está vendo benefício. Logo que saiu a primeira publicação do WHI, que foi em 2002, me lembro disso, né? Eu ainda estava lá na faculdade. Eu lembro que vilipendiaram a terapia hormonal, assim, todo mundo que estava usando suspendeu de vez, assim, porque realmente foi um boom, né, o resultado do estudo. Mas depois eles viram que foi um baita de um viés de seleção, porque eles pegaram mulheres que tinham 60 e poucos anos de idade, né, tinham pacientes já com muita idade, e aí, claro, piorou muito o risco cardiovascular, porque já eram mulheres menopausadas há mais de 10 anos, né, então hoje a gente tem visto que ela traz muito benefício para aquela paciente que realmente tem sintomas, né? Para aquela que realmente vai se beneficiar. Ó, a Lorena pergunta aqui, ó, a suplementação vitamínica na pós-menopausa visando melhora da cognição, disposição, tem validade? Tem alguma suplementação específica? Lorena, suplementação vitamínica, infelizmente a gente ainda tem pouco resultado de estudo, né, que mostre que ela tenha benefício, né, você usar um polivitamínico. A gente sabe que tem uma grande pressão, né, comercial para a gente prescrever polivitamínicos, né, todos nós sabemos, todo mundo que atende consultório recebe, né, diariamente aí, né, essas coisas, não, mas a gente precisa, né, prescrever. Então, assim, não tem, assim, se a paciente tem uma alimentação saudável, né, se ela se expõe ao sol,
não tem nada que seja robusto que diga, não, tem que suplementar B12, né, tem que suplementar ácido fólico, não tem. Realmente, assim, a gente carece de estudos que digam que tem a suplementação vitamínica que vá ter algum tipo de benefício para paciente nessa faixa etária. Obviamente, tem que individualizar caso a caso, né, se pega uma paciente que não se expõe ao sol, né, tem alto risco de fratura, ou assim, é uma paciente que não tem uma alimentação adequada, bom, aí muda de conversa, né, mas para a população em geral, a gente não tem ainda realmente nenhum tipo de benefício, certo? É isso então, gente. Esse era o meu recado. Acho que foi um bate-papo que valeu a pena. Assim, acho bem legal a gente poder falar sobre climatério, sobre menopausa, sobre TH. Gosto muito de estudar TH. Acho que a TH acho que ainda falta a gente saber muito sobre ela, né? Aprender muito sobre ela. E acho que a comunidade médica cada vez tem perdido o medo, né, de prescrever a terapia hormonal, e as nossas pacientes elas só tendem a se beneficiar, né? Porque realmente as pacientes elas sofrem muito, gente, muito. Vocês estão acostumadíssimos a ver, né? Elas se queixam muito, sofrem muito, e eu acho que a gente tá aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então é uma fase da vida da mulher que ela tá geralmente é uma fase assim, ó, que costuma ser mais difícil, né? Porque é uma fase que os filhos já cresceram, é uma fase que ela tem aquela questão do ninho vazio, né? Tem a questão profissional, que muitas vezes, né, tem competitividade, é um momento que elas estão no auge ainda, né, da questão profissional, financeira, né? Ainda construindo carreira. Então, é nosso dever como profissional da saúde, como médico, a gente garantir uma boa qualidade de vida para essas mulheres nessa fase da vida, né? Não só de vida, né? De reduzir sintoma, de melhorar trofismo vaginal e de melhorar a qualidade sexual também dessas pacientes. Então, acho que é nosso dever aí como médico, como profissional. Que bom, ó. Obrigado, Marcele, ó, Roberta, Lorena. Que bom que o pessoal gostou. Fico feliz aí de poder ter ajudado, certo? Ó, a Marcele coloca que ela tem usado bastante os transdérmicos e as pacientes ficam maravilhosas com o resultado. Também, Marcele, eu gosto muito de usar o transdérmico. Vou te dizer que eu adoro prescrever o estrogênio transdérmico e gosto muito de prescrever a progesterona ou por via oral, ou se ela ainda está em fase de necessidade de contracepção, tenho indicado muito o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, porque elas ficam muito felizes com a amenorreia. Geralmente, claro, a gente sabe que ele pode dar escapes, pode, mas nessa faixa etária tende a dar menos escapes, então as pacientes ficam super bem, né? Elas costumam ficar super felizes, assim, e acho que a gente devolve aí uma qualidade de vida que realmente elas merecem, né? Então, que bom. Opa, que bom, Ricardo, ó, fico feliz. Lorena, ótimo, maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigado aí a presença de todos. A live vai ficar salva. E qualquer dúvida a gente está sempre à disposição de vocês. A gente inicia o nosso curso preparatório para o TEGO no dia 23 de janeiro, né? As inscrições elas já estão abertas e as aulas elas iniciam no dia 23 de janeiro. Então, na verdade, é um curso que não é só preparatório para o TEGO, mas também a gente prepara para a prova de subespecialidade, né? E também para quem quer fazer aí uma reciclagem, às vezes atende consultório já há bastante tempo, quer reciclar, quer estudar bastante coisa de novo, né? Esse curso ele serve para isso também, não só como preparatório para a prova, mas também para a gente reciclar, ver o que atualizou, né? Então, tá bem legal, assim, recomendo aí para quem tiver interesse, dia 23 de janeiro iniciam as aulas.